Esse é o Sublinha Comigo, um clube de leitura séria de fé reformada e vida real. E na 38, para mim, também que eu achei interessante, ele fala sobre a diferença de hábitos e virtudes. É quando ele fala, a gente não consegue, ao pensar em ser uma coisa, sermos aquela coisa. Aí ele fala das virtudes, que são hábitos morais bons, e dos hábitos morais ruins, que nós chamamos de vícios. E ele fala, bons hábitos morais, eu grifei essa frase no início do capítulo 38, bons hábitos morais são uma disposição interna para o bem. São traços de caráter que passam a fazer parte de quem você é, de modo que você é o tipo de pessoa inclinada a ser compassiva, pronta para perdoar e assim por diante. Aí ele faz uma leitura de Tomás de Aquino a respeito da virtude em contraposição à lei. Então ele fala, onde há virtude, a lei não é necessária com tanto rigor. Onde não há virtude, é necessário porque você precisa exigir que a lei promova um comportamento correto em direção à coletividade. E aí, no final desse capítulo, que nós já estamos chegando no final do capítulo 1, ele começa a fazer o fechamento em relação a esse pensamento. E o que ele diz? Porque se ele parasse aqui, a gente ia ficar assim, ok, tá, então eu descobri o que eu amo, o que eu quero, e isso tem um efeito quase como uma gravidade a respeito das minhas ações. E para onde isso vai me levar? Como é que eu me livro disso, considerando que ele falou antes que não basta a gente pensar em ser de um jeito. Aí aqui ele começa a falar a respeito de Aristóteles e Tomás de Aquino, como que eles enfatizam dois aspectos da obtenção da virtude. E aí ele fala da imitação. E eu gostei demais, grifei e coloquei um asterisco, que eu achei isso importante demais. E aí ele fala, mais especificamente, aprendemos a ser virtuosos imitando exemplos de justiça, compaixão, bondade e amor. Em nossa cultura que enaltece autenticidade, ele coloca entre aspas, e premia o que é novo e exclusivo, a imitação tem tido uma má reputação, como se imitação fosse sinônimo de falsidade. O Novo Testamento, contudo, vê imitação sob uma luz completamente diferente. Somos exortados a sermos imitadores. E aí ele começa a falar sobre prática. E aí ele usa uma expressão que eu amei na página 41, que ele fala que é como se as virtudes precisassem ser aprendidas como se nós tivéssemos músculos morais. E os músculos morais precisam ser desenvolvidos através da imitação. Então, a prática é uma tentativa, é uma busca de adquirir musculatura na prática daquela virtude. Aí eu escrevi em cima, a mão, né? Você é o que você ama. O amor é uma virtude. O amor é um hábito. Porque ele faz essa digressão até chegar a essa conclusão e ele coloca isso aqui na página 41. E na página 42, o exemplo que me marcou demais, que foi o exemplo da bússola. Por quê? Porque eu tenho uma bússola, não sei se vocês estão vendo, eu tenho uma bússola tatuada. O que eu pensei quando eu tatuei a bússola? Eu tatuei a bússola e eu tatuei a âncora. Por quê? Porque a bússola é aquilo que me direciona, eu sou direcionada por um amor específico. E esse amor específico, ele tem a liberdade de me levar para onde ele quiser. No entanto, eu preciso de uma âncora. E essa âncora, para mim, que é aquela que me dá sustentação, para que eu possa, ao chegar aonde eu preciso estar, eu ter sustentação, eu não ficar sendo levada por qualquer vento de doutrina, essa âncora é a minha família. Então, eu preciso de uma bússola para direcionar a minha vida, e ele usa a imagem da bússola, ele fala de dois barcos, na página 42, ele conta a história de dois barcos, após o naufrágio de Titanic em 1914, dois barcos se chocaram, que foi o Nantucket e o Monroe. E aí foi se descobrir, aí foram fazer julgamentos dos dois capitães, dos barcos, e se chegou à conclusão de que o Monroe navegou com uma bússola que estava com 2 graus desviados em relação à bússola padrão. E por causa disso acabou trombando no Nantucket e morreram 40 pessoas. Então a bússola defeituosa parecia adequada, mas acabou se provando o contrário e houve um choque e pessoas morreram. Então, essa ideia da bússola, que é um dispositivo que precisa de ser calibrado, a bússola precisa ser calibrada regularmente, ele traz para o nosso coração
que o nosso coração precisa ser calibrado. Aí eu lembro lá do prefácio, quando ele fala da curadoria do coração, quando ele fala lá no prefácio que a adoração é uma estação da imaginação. Então eu preciso fazer uma curadoria da minha imaginação. E com isso, essas práticas direcionam as decisões da nossa vida. Aí eu coloquei ainda o que eu considero para mim que foi a chave de fechamento dele, quando ele traz o David Foster Wallace no final do capítulo, na página 47, ele faz o fechamento. O David Foster Wallace, eu comprei esse livro dele, que ele menciona aqui, que ele está fazendo uma palestra em uma faculdade e ele conta a história dos peixes. E eu comprei esse livro e li exatamente como ele falou. E ele fecha a colocação do Wallace, porque o Wallace não era um teólogo, não estava falando para pessoas de fé. Então, o James Foster Wallace não está fazendo uma pregação em relação a essa fala dele no debate que ele fez nessa faculdade, no Kenyon College. Ele está falando que nós somos direcionados por amores. É isso que ele fala na fala dele. E o livro que ele conta essa história, que é a transcrição dessa palestra, é isso. Ele fala, seja qualquer coisa na vida adulta, não é se você vai amar, vai ter alguma coisa que vai ser o direcionamento do seu amor. E ele traz esse trecho da fala do Wallace e termina encerrando o que eu considerei como a chave proposta pelo autor. Wallace enxerga a inevitabilidade da adoração, mas deixa de reconhecer uma importante característica do desejo humano. Você não consegue simplesmente raciocinar sobre como adorar o que é certo. Tornar-se consciente não é a única solução, nem mesmo adequada para o desafio que ele corretamente reconhece, ou seja, ele está novamente eliminando Descartes aqui. Uma resposta mais holística e de modo intencional é recalibrar o inconsciente para adorar bem, para imergirmos em liturgias que sejam voltadas com tal precisão para o reino de Deus que até mesmo nossos desejos e anseios inconscientes, o modo afetivo íntimo com que concebemos o mundo, se voltem ao Deus e ao que ele deseja para o seu mundo. Para mim, aqui é a chave do que ele queria falar durante esse capítulo.